Por mais que Equestria Girls tenha algumas inconsistências em comparação com My Little Pony, a série original que derivou esse spin-off, não podemos negar que é uma franquia legalzinha, que tem os seus charmes. E um dos seus pontos fortes são com certeza os vilões e antagonistas. Tipo, mano, só as Dazzlings devem solar metade dos vilões de My Little Pony. E isso não é muito impossível não, pois vários vilões de My Little Pony têm contrapartes humanas na dimensão do espelho. Porém, os fãs acabaram sentindo falta de certos vilões muito importantes para a história de My Little Pony que nunca nem sequer foram citados no Equestria Girls. Será que isso foi apenas preguiça dos roteiristas? Ou tem alguma coisa por trás da ausência deles em Equestria Girls? Hello, Crystal Ponies! Aqui é a Laura Melipelial e hoje vamos explorar algumas teorias sobre por que os vilões de My Little Pony não aparecem em Equestria Girls. Meu Deus, que título longo! A primeira teoria é bem viajada, mas vai por mim, com o tempo ela começa a fazer sentido. De que é impossível que existam contrapartes humanas à dimensão do espelho de vilões que existem por causa de magia. Pois o que dá a entender nos filmes é que antes da Twilight atravessar a dimensão do espelho, naquele universo não tinha magia. Sim, eu sei que rolou todo aquele lance da Midnight Sparkle quebrar o portal pra Equestria, fazendo assim a magia se espalhar por várias partes da dimensão do espelho, mas bem antes disso a Twilight do mundo Pônei já havia deixado alguns resquícios de magia naquela dimensão. É a magia de Equestria. Mas esse mundo não tem a magia de Equestria, Adágio. Agora tem. Então seria meio complicado, em uma dimensão onde não existe magia, ter a contraparte de um vilão que foi criado a partir de magia. Como, por exemplo, a Nightmare Moon. Sim, eu sei que já era meio improvável ela aparecer na dimensão do espelho, porque a vida da Princesa Luna e da Vice-Diretora Luna são completamente diferentes, mas acho que dá pra entender. O surgimento da Nightmare Moon está fortemente ligado à magia. A mesma coisa vale pro Discordia. Sim, eu sei que no mundo de Equestria Girls ele existe em formato de pelúcia, mas isso não conta, vamos concordar. Porque além dele existir através da magia do caos, ele também é uma mistureba de um monte de bicho, então eu acho que seria impossível existir uma versão humana dele na dimensão do espelho. A mesma coisa acontece com o Rei Sombra. Como foi revelado nos quadrinhos, o Rei Sombra é um Umbrum, criaturas mágicas que vêm das sombras. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando outros vilões que só existem por causa de magia, mas a esse ponto acho que já deu pra entender onde eu quero chegar. É só analisar os vilões de My Little Pony que apareceram no Equestria Girls. São personagens que têm acesso à magia, mas eles não existem por causa da magia. E de novo, a dimensão do espelho antes da Twilight atravessar não tinha magia. Comentem aí embaixo o que vocês acham dessa teoria. A segunda teoria é como diz aquele velho ditado: a resposta mais chata, muito provavelmente, é a mais correta. Então essa segunda teoria nem é uma teoria, tecnicamente. Tá mais pra um fato. De que os roteiristas simplesmente não sabiam como encaixar os vilões de My Little Pony em Equestria Girls. Então simplesmente fingiram que eles nunca existiram aqui. Ou então porque seria difícil encaixá-los no contexto de Equestria Girls. Tipo o que aconteceu com a Celeste e a Luna, que em Equestria são princesas, mas aqui são diretoras de uma escola. Então, por exemplo, o Rei Sombra, que literalmente escravizou um império inteiro e tentou matar as protagonistas e conseguiu destruir a árvore da harmonia. Como daria pra encaixar ele no universo de Equestria Girls? Olha, eu acharia interessante se ele fosse o diretor da Escola Crystal, o que faria muito sentido, levando em conta que a Escola Crystal foi baseada no Império de Cristal, e o Rei Sombra já dominou o Império de Cristal uma vez. Então eu acho que faria um pouco de sentido. E essa última possibilidade, sério, quando eu li isso, a minha mente se abriu. Pois eu tava lendo uma discussão no Reddit sobre todo esse assunto que a gente tá abordando aqui nesse vídeo. Pois no post estava falando sobre a ausência da contraparte humana do Rei Sombra, daí uma pessoa nos comentários levantou uma hipótese muito interessante que faz muito sentido. Se ele for realmente o mesmo, então não se engane, ele provavelmente está na prisão. Essa é uma linha de pensamento engraçada. A razão pela qual não vimos as contrapartes dos vilões é porque todos estão na prisão. Imagine o Tyrick e o Sombra humanos conversando sobre seus crimes. Não consigo nem imaginar direito quais são os crimes de Chrysalis nessa versão. E mano, parando pra pensar, isso faz total sentido. Teve até mesmo uma pessoa que respondeu esse comentário falando que a Chrysalis pode ter sido presa por roubo de identidade. Então, seguindo essa lógica de que talvez os vilões realmente existam nessa dimensão, eles possivelmente estão todos presos. Mas então, qual dessas três teorias você acha que é a mais correta? Comente aí nos comentários que eu leio todos. Muitíssimo obrigado aos nossos queridos e maravilhindos membros do canal, e tchau, até os próximos vídeos!